Vidas negras importam. Corra, Benedita Lopes. Corra, vou escrever verdade por cima de suas injúrias. Corra, sou ameaça. Estou a acordar com seu pavor. Corra, fuja de mim. Sou anúncio da morte aos preconceitos. Exterminar seus ideais de raça. Corra, traga consciência em negrito, porque eu sou o princípio de toda a humanidade. Corra, tem o fio da revolta com precisão da navalha, estendido no nervo ciático do preconceito racial. Corra! Se o racismo não marcou a sangue frio, a verdade exposta em desonra faz a justiça brasa na carne e força no seu fim. Corra! Corra de Benedita Lopes. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações, mais uma conversa sobre essa literatura negro-brasileira. E hoje, né, principalmente assim, oferecer essa conversa, essa boa conversa, para Ana Paula Campos, Benedita Lopes, Ana Gilda Leocádia, Fabiana Nascimento, Félix Ventura, uh, Félix Ventura, estou vendo, e Sérgio Rosa. E aí hoje eu tenho o prazer de conversar com vocês com Celinha Reis. Salve, Celinha, bem-vinda, querida. Muito bem-vinda, muito obrigado por sua presença, querida. Celinha está chegando, né? Boa noite. Boa noite, E, querida. Tudo bom, querida? Oi. eu posso falar, né? Pode, por favor, liga a sua câmera também. Isso que eu queria fazer. Ah, isso, bem-vinda, querida. Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, querida. E, por favor, se apresente. Eu quero começar agradecendo, né? Falar da alegria que é estar aqui participando com você. Notas de esclarecimento é um trabalho muito importante, relevante mesmo, contribui muito. Então é uma honra participar. Também é uma honra É, recebê-la, querida. Muito obrigado. então, eu sou Celinha Reis, né? Como o Plínio apresentou, Célia Reis também, como eu sou conhecida, é um nome que me acompanha há mais tempo na luta, né? Na luta, no ativismo. E Celinha Reis é uma retomada de um momento da vida, é uma busca de um descanso também, né? De estar ligada a uma relação mais afetiva com o próprio nome. Então, acabou sendo uma forma também, mas eu atendo. Pode chamar de Célia, pode falar Celinha, que tá, e tá tudo certo. E vir aqui falar um pouco da literatura, né, que eu faço, dessa escrita. Quero me apresentar dizendo inicialmente que eu moro atualmente em Mogi das Cruzes, mas eu nasci na Bahia, no sertão da Bahia, e meus pais migraram quando eu era bebê ainda, do Mato Grosso, era Mato Grosso naquela época, depois se tornou Mato Grosso do Sul. E passamos a viver assim durante muito tempo, mudando muito de lugares por conta do trabalho do meu pai, até que cheguei em Andradina com 15 anos de idade. Andradina é interior de São Paulo, é divisa com Mato Grosso do Sul também. E que é um lugar que me marca muito, porque é onde eu chego adolescente, me encontro num, num, num movimento popular bastante forte,
bastante engajado de lutas contra a ditadura militar, de lutas pela participação política das pessoas, dos cidadãos, né? E eu, muito jovem nessa época, começo a participar desse movimento e é nesse lugar que eu aprendo muito sobre negritude, sobre consciência negra. Então, eu começo aí na adolescência o ativismo na, na causa, na questão racial, né, que eu levo para a minha formação. Eu vou fazer história em função disso, dessa escolha, muito influenciada por isso. E, mas é interessante porque na época eu tinha uma paixão também que eram as letras. Mas eu estava assim no momento da vida que eu queria muito entender o mundo, a sociedade, ansiava por muitas transformações, né? E achei que história naquele momento ia contribuir muito para isso. E aí eu me torno professora, né? Me formo, me torno professora. E esse ativismo negro, ele vai comigo para a sala de aula, né? Ele passa a atravessar todas as dimensões da minha vida. Eu digo que aí é um momento assim de crescimento enquanto pessoa, enquanto cidadã, né, de quem vai se percebendo enquanto sujeito, né, sujeito histórico, social também. E a poesia, ela sempre foi um recurso que eu sempre utilizei nos meus trabalhos. E tudo que eu ia fazer, dar aula, se era uma reunião de sindicato, se era uma reunião de partido político, eu sempre estava lá com uma poesia, mas não minha. Eu ficava buscando os poetas, né? Buscando na literatura as mensagens que ajudavam a gente a refletir. E aí, em 2006, eu me mudo para São Paulo, e, e São Paulo, uma cidade bem diferente de todos os lugares que eu tinha vivido até então, lugares muito pequenos, né? E com culturas muito diferentes mesmo do que a gente encontra em cidades grandes, especialmente em São Paulo, né? Que é uma cidade, é uma megalópole, é cosmopolita, né? E, e aí eu passo a buscar um espaço, um lugar, né, em São Paulo, né? Imaginar alguém que vem de uma cidade que tem 53 mil habitantes, lá na fronteira do Cerrado, né? Se encontrar nesse lugar que é São Paulo, né? São muitas buscas. E eu encontro esse lugar. Em 2011, eu conheço o movimento de saraus nas periferias. E aí, nesse movimento, né, eu me descubro poeta também, né? Eu aprendo que eu não preciso utilizar a voz do outro para falar. Eu posso falar com a minha própria voz. Que eu também posso produzir poesia, escrever e trazer a minha vivência para essa poesia. Que as minhas experiências de vida, elas também são importantes. Elas também fazem parte e elas me constituem, né, enquanto ser pensante, e que elas são valorosas também nesse, nessa forma de se expressar, né? Ou para eu me expressar também. Mas o sarau, ele é esse lugar que você chega, né, com o seu poema, e seu poema, como para mim no começo, né, ficava ali meio perdida, porque eu não conseguia me identificar como poeta. E aí eu falava assim, eu trouxe um texto, né? E esse texto era uma poesia, mas eu nunca dizia, né, qual era o gênero desse texto, né? E não tinha essa preocupação também. Então eu começo a ir e a ouvir, e também começo a chegar nesse lugar com as minhas escritas também, levando as minhas escritas. E
É até engraçado, assim, que o meu primeiro poema, por exemplo, ele foi para as Mães de Maio. Eu cheguei em São Paulo em 2006. Foi a época do que ocorreu, né, aquele conflito do PCC, né, criou aquele caos na cidade e, e que aí, né, efeito disso ocorreu também as chacinas, né, em várias periferias. E, e aí depois eu conheci o movimento das Mães de Maio e aquilo me impactou muito. Eu fiquei muito abalada com aquela situação. E aí eu participei de um evento também que estavam lá as Mães de Maio e elas colocaram as fotos dos seus filhos ali, seus filhos que foram mortos. Né? E olhar para aqueles rostos, né, e pensar tudo que tinha acontecido. E eu, mãe, né, tenho um filho negro, né, também. E aquilo me deixou assim bastante angustiada, que chegou um ponto que eu acabei construindo um poema para as mães de maio, pensando em como que eu, demonstrando como que eu me sentia ali, em relação aqui, de como eu imaginava o que era perder um filho nessa circunstância. E aí é um momento que vem dessa consciência política, né, da consciência social, da consciência racial, eu começo a escrever mais, cada vez mais, né, pegando esses acontecimentos. Né? Então, quando você começa, né, falando vidas negras importam, vidas negras importam, e porque importam, nós precisamos falar delas. E aí eu começo a utilizar esse recurso que é da poesia para falar sobre esse genocídio, né, essa, esse extermínio da população negra, que isso se dá assim, de diversas formas, né? Não é só pelas chacinas. Então, tem muitos caminhos aí utilizados pelo Estado, pelo racismo institucional, pelo racismo velado, estrutural, né? Que vai fazendo com que a nossa vida ela seja cada vez mais difícil. A gente passa todos os dias da vida da gente lidando com racismo, lidando com as dores, com sofrimentos e arregimentando forças para não permitir que essa máquina, né, de extermínio tenha êxito. E um recurso, né, e um caminho e um lugar que eu encontro é o da literatura. Né? Chegar nas letras através do letramento, né, de passar por essa escola que também é muito hostil, que também é muito racista, mas que me instrumentaliza para escrever, mas que é essa vivência que vai me esculpindo, eu sinto assim, me esculpindo como escritora, né, como literata, né, como uma pessoa comum que quer se expressar, que tem algo a dizer, né? Que tem algo a mostrar para o mundo sobre o que acontece nesse mundo mesmo. E o que é interessante, muito mais assim, vendo e ouvindo, não é uma máquina, são máquinas. Porque são máquinas, né, que vêm da esquerda, da direita, do lado de cima, de baixo, tangenciando, sabe, nos cortando. E são muitas dores. E são as dores
do ato, as dores do acontecimento, né? E aí são as dores também do antes das dores, o temor das dores. Então, é as dores após dores. É um momento de alerta quebra beira em todos os momentos para a gente. Continue, Célia, por favor. É isso mesmo, né? Eu vou aproveitar, então, eu vou falar esse poema, que ele é bem curtinho, O esse das tempo é Mães de seu, Maio, Celinha, nós estamos que aqui abre, para você, por favor. que abre essa caminhada que ela já vem são 14 anos nesse, nesse movimento, né? Mas que eu começo com a expressão desse fato, né? Mães de Maio, mães da alegria de ver o seu menino nascer, da atenção e cuidado para o pequeno crescer, dessa dor e aflição por seu rebento emudecer, pela fúria de um sistema em cólera, não perguntou quem foi, quem era, julgou e condenou sem razão, atropelou a emoção, tirou do rosto o sorriso, impôs lágrimas e gritos, por ver o filho morrer sem tempo de florescer. Então é esse que inicia, né, esses meus é, poemas, essa caminhada poética, né, de como fazer com que essas dores, né, como você falou, essas angústias, essas incertezas, essas, esses atravessamentos tão violentos, né, que coloca a nossa existência sempre em dúvida, né, sempre em dúvida, e aí isso eu falo que assim que percorre pelas nossa corrente sanguínea e aquilo vai mexendo assim e que pede para sair, né? Como um grito muitas vezes, né? Como um vômito muitas vezes, porque tudo isso não dá para digerir, né? São coisas que não dá para digerir. E nisso a gente vai caminhando, né? A gente vai encontrando forças, vai encontrando pessoas, vai se organizando, né? E, e a gente vai caminhando nessa busca mesmo, né? Que é uma utopia, eu entendo assim, né? Que a gente pode chamar aí de uma afrotopia, que é isso de como chegar nessa sociedade sem o racismo, sem racismo, sem desigualdade racial, onde a gente possa ser o que a gente é, pessoa humana, né? Que a gente possa se expressar e viver com dignidade, a dignidade humana que a gente tem por nascer. A gente nasce, se a gente nasce, né, a gente já tem isso, né? E, e como isso vai sendo roubado da gente, né? Vai sendo roubado nessa tentativa de fazer com que a gente não exista. E até perceberem que essa questão não é só para o povo preto. Essa derrubada desses preconceitos raciais é bom para todos. Porque em efeito maior ou não, né, alguns não negros ficam só falando, mas não é bem assim, mas não é bem assim, é negro, esses não negrinhos assim não estão percebendo onde estão e quanto estão sofrendo. E para outros grupos, né, os povos originais, né, e vários outros que estão sofrendo preconceito. Então, a pauta o pedido a busca o trabalho que eu não acho que também vai ser, não sei, não acho que seja utopia, não, mas não acho que seja nessa encarnação, infelizmente. Né? Então, mas não acho utopia. E aí,
vai ser bom para todo mundo, é óbvio, vai ser bom, sabe? Porque o que a Celinha falou é isso, para ser pessoas. Pessoas todo mundo. Não estou falando pessoa daqui, de lá, de cima, de baixo. Pessoas. A gente tem Pessoa, ser que pessoa, né? ir para esse absoluto, né? Então, é essa a ideia. É essa a ideia. E o caminho que a Celinha está fazendo através, há 16 anos, né? Através dessa sua literatura. Sim. Isso. Quando a gente pensa, fala dessa questão da utopia, né? Eu chamo de utopia no sentido de que é alguma coisa que a gente vê no horizonte, né? Que a gente vê lá na frente porque não existe hoje, né? Então a gente chama aí de utopia. Mas e a literatura, ela é o lugar que nos possibilita isso, né? De fabular, de narrar, de contar, como Conceição Evaristo, né, cunha o termo, né, da escrevivência, onde a gente traz a nossa vivência, a gente traz a nossa ancestralidade para isso, porque nós encontramos nesse lugar a possibilidade de nos rehumanizar, porque o racismo ele nos desumaniza. O ato do racismo ele é isso, né? Ele desumaniza o outro. Então esse é um ato muito violento. Então que faz com que a gente tenha, né? Precise estar nesse lugar o tempo todo reparando isso, né? Para não deixar que isso se torne uma verdade, né? Porque, como você fala, é uma questão de todo mundo. Por que é uma questão de todo mundo? É uma questão de todas as pessoas, de negros e não negros, né? É, é uma questão para brancos também, porque o ato de desumanizar o outro é se desumanizar também. Eu vejo isso. É uma violência contra si mesmo, né? E manter pessoas nesse lugar, né, de desumanização requer também da pessoa se desumanizar para poder manter as coisas como estão. Você consegue privilégios, mas você não consegue viver, ter qualidade de vida de fato. Então, assim, é ruim para todo mundo, porque essas pessoas elas se sentem ameaçadas, elas se sentem, mesmo eu falo sempre dessa questão é preciso desnaturalizar o racismo, né? Porque para as pessoas brancas ele está tão naturalizado que que é isso, né? Quando a gente fala das nossas dores, quando as pessoas negras falam de suas dores nessa relação, né? É tratado como como mimimi, como reclamação, né? Ressentimento que não cabe nesse momento, sendo que é algo que tem que ser a pauta número um da sociedade que a gente vive. E aí, como você fala dos povos originários, né? Por exemplo, eu nessa construção da minha identidade também, é, eu tenho, né? Tanto que eu abro meu livro falando, né? Assim, eu sou negra, afro-indígena, né? E sou fruto desse encontro entre os povos originários com povos africanos, né? Numa terra numa terra que passou pela colonização, e tanto que o lugar onde eu nasci, Centro-Sé, na Bahia, leva o nome de uma etnia indígena que habitava esse lugar e que não existe mais, que foi extinta. Tem outros grupos ali e que tem uma forte presença africana, muitos fugidos da escravidão vão para o sertão, né? E outros que chegam nesse lugar também a trabalho, né? Na expansão da pecuária no Nordeste. Então, é desse encontro, né? E que isso é o que conta muito a história brasileira, negro-brasileira, né? Outros lugares, de pessoas que vêm
dessa ancestralidade, e que faz com que a gente tenha essa coragem de, de lutar, de resistir, porque a gente é fruto disso também, de quem estava predestinado a morrer, mas se recusou a morrer, e nessa insistência. Então, a gente vai, né, produzindo literatura para falar um pouco disso. Para falar um pouco dessa literatura, né, como eu falei, né, os meus poemas eles foram circulando por antologias, né, por várias antologias, antologia do Sarau da Brasa, antologia do Sarau da Corrente, que são os dois saraus, né, que eu participo já há bastante tempo, assim, sou participante ativa, né, desses dois saraus, né, percorri outros também, da, da antologia da Louva-a-Deusas, tem 2 volumes da Louva-a-Deusas com poemas eróticos, tem também tem escritos meus dos livros produzidos no Ilu Abadmin, que é um bloco afro que eu participo também. Tem antologia produzida pela Me Pariu Revolução, que é uma coletiva editorial que eu fiz parte também. E aí vai circulando, né, nesses espaços, até que eu chego no meu livro autoral, um livro solo, né, que, deixa eu ver se vocês... Significância. Esse é o meu livro, que eu falo que é o meu TCC. Eu trabalho no dia do lançamento do Elo da Corrente, eu vim trazer o meu trabalho de conclusão de curso, né, por ser filha desse sarau, desse lugar, dessa escola, né. É um livro assim feito com muito carinho, porque é a expressão dessa mulher, né, dessa mulher que sou, essa mulher é negra, afro-indígena, historiadora, mãe, professora, né, ativista. E aí eu quero falar para vocês do poema que dá nome ao meu livro, Significância, que é o nome do poema também. O amor comeu minha identidade. Perdi meu significante, me tornei significados. Filha, mãe, irmã, amiga, professora, ativista, negra, amada, amante, relutante, buscando ser significante, mulher. E aí, assim, dizer assim, que esse poema ele é muito do que é a poesia, do que a poesia nos possibilita, né? De, de ter uma síntese de muitos sentimentos, né? E de muitas reflexões. Então, isso que você falou das muitas dores, né? Que nos, que nos atravessam, né? Esses papéis sociais, né? Que eu chamo aqui de significados, né? Que ser mãe, irmã, ser amiga, né? São todos atravessados por muito amor, mas também são atravessados, né? Como ser mulher pelo patriarcado, como ser mãe, né? Passa aí pelas questões da maternidade de uma mulher negra também, né? De ser professora, de questão de classe, de questão de raça, né? De como tudo isso vai nos atravessando e vai fazendo com que a gente se transforme quase numa cebola, né? Muitas camadas, né? Muitas camadas para a gente estar lidando, né? Com todas essas dimensões desse ser. Pois Pode não, falar. querida. Fique à vontade. E aí a gente vai chegando nessa caminhada, né? Os cadernos negros, como você falou, né? E é uma coisa muito curiosa, né?
que eu conheci os Cadernos Negros em 1997, numa atividade em Recife. Eu fui como representante do coletivo antirracismo da PUS. E lá eu conheci um poeta dos Cadernos Negros, o BP Correia, que me presenteou com um livro, Cadernos Negros, e eu voltei para casa com esse livro, que assim se tornou uma referência para mim. Foi para a sala de aula, para a sala dos professores, né? Para várias reuniões, vários lugares, e eu passei a acompanhar os Cadernos Negros. Quando eu chego em São Paulo, eu passo a ter a oportunidade de ir aos lançamentos, todos os lançamentos dos Cadernos Negros eu estava lá, e passo assim a reverenciar mesmo essa literatura dos Cadernos Negros, que tem muita influência nos meus poemas também. Mas eu chego nos Cadernos Negros publicando como escritora agora, no Caderno 45. É a minha estreia, é a minha primeira experiência nos Cadernos Negros. É uma outra realização, assim, né? O meu livro solo é um livro, assim, que marca muito o nascimento dessa escritora, que vem nesse exercício que eu falo que é de gestação dessa escritora, mas os Cadernos Negros é uma realização agora de um reencontro, né? De chegar nesse lugar que tem uma história, né, de 45 anos aí, e ter participado, por exemplo, agora do lançamento dos Cadernos Negros, assim, para mim foi muito emocionante, né, estar ali, junto com o CUT, né, pensar que o CUT, né, é um fundador, né, e é uma pessoa que eu admiro muito, de estar ali com o Márcio Barbosa, né, a Esmeralda Ribeiro, e de compor com tantos poetas negros, né, poetas e do Brasil inteiro, de pensar que esse livro, né, ele, para mim, ele é uma embarcação, como eu falei lá no dia do lançamento, sabe? Ele é uma embarcação que, diferente do navio negreiro que nos sequestrou, né, sequestrou os nossos ancestrais e trouxeram para cá, onde foram escravizados, foram desumanizados, foram silenciados, né? Os Cadernos Negros é essa embarcação que nos leva para a liberdade, que é ancorando, né, as nossas narrativas, as nossas poéticas, as nossas dores, e onde a gente encontra esse abrigo, né, para essa literatura que eu chamo de reparação, dessa brecha que a gente, é, a gente forja, porque Cadernos Negros surge por conta justamente do silenciamento, né, da invisibilidade que a literatura brasileira branca, né, negou, né, negou para escritores negros, né? Então é desse lugar assim que a minha literatura ela é essa literatura que traz essa ancestralidade, né? E que eu falei no início eu me sinto sendo esculpida, né? Não, e essa sua figura, que é uma embarcação, é muito bonito, né? Mostrar que os cadernos negros, essa hora, as negras e os negros, nós não vamos mais lá embaixo, a gente vai no conversa, né? As negras e negros, nós estamos conduzindo esse navio, nós estamos sangando os mares e indo para onde a gente quer, né? Não estamos sendo tocados, estamos tocando, né? Ou como diz o Kuti, né? Chutando a porta, né? Isso é muito legal. Exato.
Aí eu quero, se for possível, mais um poema, eu vou pedir uma licença para você depois, por favor. Então, vou falar um poema dos Cadernos Negros, né? Oba! O meu que saiu aqui. Sabença. Aconchego no conforto do afeto, olhar encorajador, memória de preta velha, na pele enrugada o mapa da vida, cabeça povoada, sabe muito do mundo, entende os mistérios, guarda segredos, baforadas no cachimbo, ensina resiliência. Esse é o meu poema dos Cadernos Negros. Legal, querido. E aí, e a gente perceber que a Celinha foi muito gentil, porque ela antecipou, né? Já falou bastante, falou muito. A gente vai falar um pouco mais, porque o griot hoje, a gente trouxe o griot como griot, esse navio que nós estamos no conversa, estamos vendo a vista, estamos olhando para onde vai, está olhando para onde a gente veio, né? Esse navio que a gente pode voltar, fazer um retorno, ir, passear, mas esse navio onde você pode descansar e ter do lado seus pares, é o Cadernos Negros, né? E é interessante, assim, começar, né, dando uma contextualização. Por que Cadernos Negros, né? Cadernos Negros, ele veio graças ao CUT, numa conversa entre o CUT e o Hugo Ferreira. Ele nasceu numa ideia de ter, não foi o primeiro, é lembrar que não foi o primeiro disso, mas é o mais longínquo, que está agora, né, vai fazer 46 anos. E a ideia do CUT e do Hugo Ferreira, né, foi homenageando Carolina Maria de Jesus, que 13 de fevereiro de 1977 tinha falecido. E aí, como ela chamava Cadernos Negros, homenagearam esse Caderno Negro. Mas antes e depois, teve várias coleções, vários encontros de poetas de escrita negra. Só que o Caderno Negro tem não só esse pioneirismo, mas tem essa ideia de ter sido um dos primeiros. Vamos lá? Trazer aqui para vocês mais alguma coisa assim. Então, nesse primeiro momento, né? E lembrar que o lançamento ocorreu no Peconesum, que aconteceu em Araraquara, Festival Comunitário Negro Zumbi, realizado em Araraquara em 1978. Lá com 2.000 pessoas, foi lá que foi o primeiro lançamento, e teve outro lançamento na Livraria Teixeira, aqui em São Paulo, capital, na Rua Marcondes, também com outro público, né? E é interessante que, segundo o professor Eduardo de Assis, a série Caderno Negro parte da história cultural da afrodescendência do Brasil. Desde o seu primeiro número, quando a apresentação mostra essa necessidade de renascer, limpar o espírito e arrancar as brancas, por fim a imitação, denunciar a lavagem cerebral, a poluição das mentes, né? É assim o Caderno Negro é uma viva imagem na África, no nosso continente, né? E é como ele fala, essa diáspora negra se fazendo em letras. É aí onde a gente vem trabalhando essa questão toda. E vale a pena falar e mostrar que nessa primeira, os autores que participaram, todos jovens, tudo na casa dos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, que participaram dessa primeira publicação. Ângela Lopes Galvão, Célia Aparecida Pereira, Eduardo de Oliveira, não confundir com Eduardo de Oliveira, Eduardo de Oliveira, Henrique Cunha Júnior, Hugo Ferreira, Jamon Minca, Luiz Cuti e Oswaldo Camargo. Então, esses são os primeiros cadernos negros que fizeram. Teve essa publicação, teve a segunda no ano seguinte, e aí no começo da década de 80, onde também agrega se fundou, né, se funda o Quilombo hoje, e onde se agrega a chegada de Esmeralda Ribeiro, como falou, de Márcio Barbosa, de Miriam Alves, né? E aí vão se fazendo toda essa discussão
trazendo, cada número trazendo uma gente, aí vem o Lepê, olha aqui, os volumes que vão fazendo, e essa questão é interessante, que os cadernos negros ele tem essa alternância. Nos anos de números ímpares são poemas, e no ano de números pares são 40, né? São contos. E aí que vai, né? Essa discussão, esse fazer, esse trazer, né? Esse momento, né? De celebração, e por onde passou várias e várias escritoras extremamente importantes. Que se eu falar alguns, eu vou esquecer de todos, mas dá para falar, pensar em alguns aqui que é bem interessante. Oliveira Silveira, Paulo Colina, Arnaldo Xavier, José Carlos Limeira, Jonathan Conceição, né? Conceição Evaristo, Elé Semog, Lepê Correia, Lia Vieira, Landa Rosa, Cristiane Sobral, Sacolinha, Elisandra também, Lourdes Teodoro, Alcideia Miguel, e vários outros e outras fazendo parte desse coletivo, né, dessa publicação que só nos honram, né? Só nos honram. Sendo que também lembrar que os Cadernos Negros 42 foi um dos primeiros coletivos que foi finalista, coletivo negro, né, que foi finalista do Jabuti, foi muito importante, foi muito emancipador, né? Porque o que é essa questão do coletivo que a Lula estava colocando é isso, né? São os primeiros que vão, que abrem caminho para os outros. E aí, abriu o caminho para o primeiro, muitos de nós dirão, né? E essa ideia do Caderno Negro é pouco que eu falei? É. Mas vale a pena pensar mais do que os Cadernos Negros trazem, do que eles nos fortalecem? É. Então é aí que eu peço, procurem, leiam Cadernos Negros, né? E assinem um canal, né? E façam todas as suas perguntas, assim. E Célia, continue, por favor, querida. É, é isso que você fala, né, dos cadernos negros, né, é, como essa embarcação, né, como eu, eu chamei, para levar para a liberdade, porque é esse espaço, né, é esse espaço de, de derrubar portas, no sentido de dizer, nós vamos entrar sim, nós vamos participar sim, nós existimos, nós estamos aqui, né, e nós também escrevemos, nós também produzimos literatura, e criar esse espaço onde a gente se sinta mais à vontade também, né? Porque a gente está entre os nossos, né? Então, isso tem um significado muito grande, muito forte, né? Para a gente que tem que viver nesses embates, né? Lidando com os nãos que são colocados, que são colocados para nós, porque isso é algo muito difícil. Um escritor negro publicar, que grandes editoras grandes de alcance comercial expressivo que, que, que publica escritores negros. Não, Tanto que a não é nem só maioria... que publica, né? Que respeita. Tem uma questão assim que a gente está vivendo, muitos coletivos, muitos autores e autores de são que essas editoras, né, não são grandes, elas não nos respeitam. Não nos respeita, acha que está fazendo favor, né, quando nos publica, né? E depois de publicar, elas são exorbitantes no preço do livro e até quando o escritor, a escritora... E quando a gente pede, algumas escritoras, quando a gente pede uma cota lá, editoras, que fazem parte, que com o nosso trabalho tem visibilidade, se a gente não consegue pagar no prazo, ela nos processa. Põe o nosso nome no tá, protesta o SPC. nosso SPC, perdão. Obrigado. No SPC. Então, assim, sabe, assim, eu estou numa prática assim, só por nós mesmos, sabe?
Mas É, aí tem essa questão desses coletivos para a gente poder respirar e poder, né? Porque somos muitos, né? Somos muitas vozes, né? né, Então, exato. Usou a palavra perfeita, né? Somos muitas vozes e temos muito o que dizer, né? Temos muito para falar. E desse histórico de invisibilização, de silenciamento, é essa caminhada de produção independente, de cavar espaços, de criar situações, né, que a gente possa falar, que a gente possa se expressar, né? Então, é nesse movimento que é todas as produções, onde estão os meus poemas, tanto que são antologias de saraus, mesmo pensando Louva-a-Deusas, né, uma coletiva de mulheres, pensando Me Pariu Revolução, que é uma coletiva editorial, mas é sempre nessa movimentação, né, de, de produzir, de colocar, né, de colocar essas vozes para circular, essas palavras, essas escritas, né, com um trabalho assim muito que exige muito da gente, porque precisa de dinheiro, né? Exige dinheiro. A gente tem a luta pela sobrevivência, né? E sobreviver é a questão número um nossa, né? Dado o lugar que ocupamos nessa sociedade. Então, assim, viver, se expressar, expressar a nossa arte é um desafio muito grande, né? Eu acho que a dimensão da nossa força, ela se mostra aí, né? Na capacidade de produzir como Cadernos Negros e outras produções independentes, né? Uma outra possibilidade que é essa, o meu livro mesmo, ele fez parte de um fomento, do fomento para as periferias do município de São Paulo, né? Então, assim, nós ali, enquanto coletiva, escrevendo, concorrendo, né? E quando a gente consegue esse financiamento, que é público, né? É um dinheiro público, e a gente está dizendo, olha, nós queremos parte desse dinheiro, né? Que é público para a gente produzir né, as nossas escritas, isso tem uma força, né? E um poder muito grande. Tem uma expressão aí, né? Até falo assim que o meu livro ele é um quilombo. Ele é literalmente um quilombo, porque uma mulher negra se expressar é algo assim extremamente difícil, né? Publicar um livro muito difícil. Então é uma luta, né? E aí a gente se alia, se junta, né, coletivamente para poder conseguir realizar, né, realizar esse feito, né, de ter essa alegria, de se sentir ativa mesmo no mundo, né, com a nossa existência assim sendo propagada, né, tá expressa aí. isso Eu que é. vou, eu vou trazer para você. Ah, não, era isso que eu ia pedir, você antecipou. Eu peço para você, depois eu vou pedir uma outra licença para você. Sim, por favor. Ah, tá. É um poema assim, que eu acredito assim, que ele traz muito disso que a gente conversa, né? Que se chama Respirar. Mundo negro, indígena, africano, diaspórico, rural, urbano, pretos, dispersos pelo tráfico, povo originário, atacado, aldeias em chamas, crianças roubadas, catequizadas, doenças sem cura, expulsos da própria terra, a palavra sem valor, registro contábil, busca ouro, mercantiliza humanos, escravidão, bandeiras de caça, gente laçada, feito bicho, a palavra rendida, mundo letrado, leis, escrituras controlam,
a terra, as pessoas, os objetos, pilhagem, ciência dogmática, violência do cais ao sertão, escola, disciplina corpos, coloniza mentes, campo vazio, polis transbordando, barracos empilhados, a cidade é dos ricos, a favela dos pobres, violência policial, ordem neoliberal, aboliu a escravidão, a liberdade não veio. Sem terra, sem trabalho, sem teto, apertados, sufocados, improvisos urbanos. Sim, Essa, eu essa acho é a. ótimo, porque muitas vezes, e essa é uma, poemas que a gente precisa silenciar um pouquinho para poder reverberar, porque são muitas imagens assim. Então, esse minuto, né, horas de silêncio é muito, muito importante. E esse seu me deu esse momento para reverberar, querida. Me desculpe. Não, imagina. É, não, e é isso mesmo, que até eu, né? Quando termina, a gente, e agora, né? E A gente agora? precisa Porque é desse. bem isso, né? São, é, para mim, isso é muito fílmico, sabe? Assim, na minha cabeça, né? De, de pensar tudo isso acontecendo, né? E que tem todo um processo aí de mais de 500 anos e que chega no que nós estamos vivendo hoje. E para a gente se dar conta de que é uma luta secular e como a gente falava da utopia, da afrotopia, né, talvez de uma cosmotopia, mas de pensar um mundo bem diferente disso que nós temos vivido até aqui, né? Dessa perspectiva. Com certeza, mas lembrando que também é uma questão, é da nossa dor, é a nossa dor, é assim, ah, como nós temos muitas vozes, nós temos e somos muitas histórias, né? As histórias de quem veio e histórias daquelas Áfricas, de várias Áfricas que tem, né? E principalmente, que é importante para a gente, esse resgate que a gente também faz nessa literatura, a gente está olhando para frente, está olhando para trás, nesse passeio a barco, nesse passeio nesse navio, nós estamos olhando para trás também, porque ali vem muita da nossa história, tem muito do nosso ensinamento, né? De pretos e pretas que estavam lá. Isso é bem interessante. Querida, vou pedir uma outra licença para você, para a gente fazer o nosso Estante Preta. Volto a pedir. Dá like ou dá o axé, sabe? Dê uma aprovação para esse programa, para essa conversa, que daí mais gente vai ouvir. Mais importante essa questão, né? Por quê? Né? É importante você que está assistindo, você está assistindo, propagar isso para mais gente assistir e mais gente entender, né? Não estamos falando a verdade, estamos falando uma verdade só, né? Mas que muitos e muitos de nós não sábios soubemos agora, né? Então é isso, é importante esse pedido que eu faço para você. Bem, nesse primeiro momento, né, falar, né, de uma griot, né, que está aí, está fazendo nesse livro solo dela, Poemas Inacabados, que é a editora Fêminas, Esmeralda Ribeiro. Segundo Fernando Moura, esses textos são cinzelados por meditações, ora formais, ora em reza livre, elevada, ora em mantras poéticos, que amplificam temas essenciais, as tradições afro-brasileiros, movimentos negros de resistência política, a difusão cultural, os discursos sobre a emergência climática, a autonomia, o feminicídio, a autoestima feminina, o autoconhecimento, o fazer literário, a memória. Essa leitura, segundo Fernando, essa leitura tem que começar pela capa, de saborear essa capa, entender essa capa, entender principalmente esse I inacabado, né? Não é um Y, mas é uma figura mostrando também
esse momento dessa bifurcação, né? Chamando os orixás, né? As encruzilhadas, que é muito dessa nossa trajetória negro-brasileira. E, por fim, né, ele afirma que a voz feminina que denuncia, reivindica, expõe urgência, né, é uma questão importante desse diálogo, dessa questão da raça. Né? Então, essa sugestão de hoje, Poemas Inacabados, de Esmeralda Ribeiro, editora Fêminas. O seguinte é da editora Aldeia das Palavras, do autor Jorge Amâncio, O Leopardo que Mata a Mosca Inoportuna. Segundo Marco Fabrício, o pensamento é o leopardo que mata a mosca do infortuna como uma, né, como está no título, né, que as pessoas mudam cada dia, tornam-se diferentes, mas elas são ao mesmo tempo elas mesmas, em permanente mudanças e alternando, indo, voltando, né? Isso que é importante, são poesias, né? São poemas que fazem pensar, né? E principalmente esse subtítulo não é haikai, é oriki, trazendo essa questão das tradições negras, muito importante. José Amado Paz. É um livro muito importante, muito legal, muito interessante, e que ele fala, né, que isso é interessante, que no princípio é a roda, e a roda que faz o mundo girar, né? E isso, né, tem muito significado. E é uma publicação da Aldeia das Palavras, né, uma editora preta muito importante. O Leopardo que Mata Moscas Inoportunas, Jorge Amâncio, editora das Palavras. E, por fim, Caderno Goiabada, de Nana Rizzi, editora Jabuticaba. E, segundo Giovana Farrelho, o caderno não se define assim tão facilmente. Não é só um livro de poesias, não é um livro de contos, não é um romance. É uma. E é isso, né? Mostrar essas várias vozes e essas várias necessidades da expressão. Né? Você, para contar uma história, e principalmente trazer uma história negra, você utiliza várias vozes, várias formas, várias maneiras de esculpir. E nesse livro, Caderno Goiabada, ela traz isso também trazendo todo mundo que esteve na frente, né? Conceição Evaristo, Manuel Bandeira, Lígia Fagundes Telles, né? E trazendo todas essas coisas para fazer para esse livro, para esse romance, para essa história, né? Nina, né, uma poeta com destaque na literatura contemporânea, ela traz esse texto ficção, esse texto fricção, né, que é interessante, que exige uma atitude crítica. É um livro para se ler atentamente. E, né, quiçá ler de pé. Caderno Goiaba, Goiabada, perdão. Autora Nina Rizzi, editora Jabuticaba. É aquele pedido, né, para todos e todas. Assim. Assine o canal, deixe suas perguntas e vamos lá. É isso, Celinha. Estamos aqui nesse final, nesse momento final dessa nossa boa conversa produtiva. Mas eu queria, antes da coisa, de você fazer uma questão. Que você teve toda essa passagem como professor, essa questão. Mas como foi esse seu ativismo? A gente já ouviu vários ativismos aqui. Mas como foi esse ativismo do interior de São Paulo? Como foi essa vida lá? Você falou de Andradina, né? Sim, é o meu berço. Eu falo que é o meu berço enquanto ativista, né? Uma que a adolescência é aquele momento da vida, né, que você está construindo, está buscando a sua identidade própria, né? Se colocar no mundo enquanto sujeito, enquanto quem pensa, né? E eu tive essa felicidade, assim, sabe, de estar no meio de um movimento popular, né, e de ter pessoas que estavam preocupadas, né, esse movimento negro dessa época, 1983, 84, né, 85, eu recebo muita formação, assim, né, de entender muitas questões da sociedade
que a escola não mostrava, que a escola não ensinava, né? Apesar de que eu tinha um livro didático no primeiro colegial, que ele, naquela época, se estudava História da América na, no primeiro colegial, chamava primeiro colegial, né? Primeiro ano do ensino médio agora. E era um livro assim, que aí ele pegava a história da América contando desde a chegada, né, do Cristóvão Colombo, né? Então ele passa pela conquista, né, passa pela colonização, e isso para mim assim foi muito importante, me dar conta desse processo de formação do Brasil. E aí, quando eu estou nesse movimento de bairros, de comunidades eclesiais de base, né, e que tem uma preocupação também de formação crítica, né, com a juventude, por exemplo, essa tomada de consciência do racismo, né? Que muitas coisas que vivia e eu não conseguia nomear, que eu não entendia, e que passava inclusive pela minha casa, né? Minha mãe negra, todas as suas dores enquanto mulher negra, com as questões com seu cabelo crespo, com a sua baixa autoestima. Então, quando eu consigo perceber isso, assim, aquilo me toma, assim, de uma forma que o meu primeiro gesto que eu falo assim que a minha iniciação foi fazer um cartaz, né? Fazer um cartaz denunciando o racismo, ir até a sala da diretora e falar para ela eu fiz um cartaz falando sobre racismo e eu gostaria de afixar ele no corredor da escola. E ela permitiu, e aí eu fixei esse cartaz lá, eu tinha 16 anos na época, e afixei esse cartaz no corredor da escola, assim, e me intrigou muito, assim, o silêncio que se estabeleceu. Ninguém tirou ele ficou muito tempo lá, mas ninguém veio conversar comigo, nenhum professor, ninguém. Eu vi as pessoas passavam, liam, né? Eu montei esse cartaz de escola mesmo que a gente fazia, em cartolina, com imagens e falando da questão do racismo. E aí isso passa assim a fazer parte da minha vida mesmo, né? Tanto que eu falei, fui fazer história e depois eu entro para a sala de aula. Tem esse movimento em casa também, com a minha família, com a minha mãe, que vai aprendendo junto comigo a, a se gostar, a se achar bonita, parar de alisar cabelo, a gente vai recuperando isso juntos, assim, né? A família como um todo mesmo vai vivenciando isso, né? Depois meus filhos chegam e eles, né, crescem nesse ambiente diferente, né? Porque não sou eu só ativista, é uma família, né? Que está lidando com isso, que está trabalhando com isso. E eu estou vivenciando isso em todos os lugares, né? Na sala de aula, muitas brigas, muitas questões, né, na escola, com essa questão racial, né? Principalmente essa questão, por exemplo, do corpo, né? Uma coisa que me pega muito, né? Essa questão do corpo, do cabelo. Eu tinha muito essa coisa de ficar trabalhando com os meus alunos, né? As meninas para soltarem os cabelos, os meninos para deixarem os cabelos crescerem, não ter necessidade de ficar escondendo com boné, né? Coisas é essa movimentação que vai para a militância sindical, que é onde eu atuo nessa época também, e o movimento negro ele vai perpassando, ele vai me munindo, né, de saberes, né? E também tem uma coisa na minha trajetória de vida que é a questão de ser migrante, né? De ser diaspórica, não só de ancestralidade, da saída dos meus ancestrais de África e chegar no Brasil, né? É, e também, né, de ter esse encontro com indígenas, né? Que a minha família materna, né, tem é muito cafusa naquele termo antigo, né? Dessa mistura africana com negra com indígena, né?
mas a questão das narrativas, a gente sai do sertão da Bahia, vem para o centro-oeste, e assim, as narrativas de minha mãe e de minha avó, todos os dias falando desse lugar que eu não cresci nele, né? E os saberes que estão ali, né? Saberes indígenas, saberes africanos, todos esses saberes. Então, assim, saber de onde eu vim, né? Saber de onde eu venho é muito importante nessa afirmação dessa identidade, quando eu consigo, né, quando eu me aproprio de entender essa sociedade, que existe o racismo estrutural, que existe racismo institucional, de como ele atravessa as nossas vidas, de como ele coloca as nossas vidas em risco, né? Então, é essa massa, né? Essa massa, assim, que ela não é linear, né? Ela é muito espiralada mesmo, né? É uma espiral mesmo nesse movimento que eu falo que é eixuístico, né? Eu carrego esses valores, né? Que vem dessa minha ancestralidade também, que vem de família também, mas que também tem esse lado católico também, né? E que essa formação cristã e que gera conflitos, né? De como que a gente, como eu falo no poema, né? De coloniza as mentes, crianças catequizadas, né? Eu fico lembrando das crianças indígenas que foram roubadas, né? Que foram roubadas e colocadas nessas escolas. Essas crianças cresceram, tiveram filhos e elas estão aí, seus descendentes na sociedade, né? Como que é todo esse processo de colonização, como que ele nos atravessa, como que ele faz com que a vida da gente seja essa luta, né, constante, diária, de todos os dias estar lidando com isso, né? De sofrer essas dores, mas também de ter a alegria como remédio, como resistência, as nossas resistências para se manter íntegros, né, são, e ter a literatura como forma de estar expressando isso, né? Essa humanidade que é fruto de tudo isso, né? De poder ser em algum lugar com todos os impeditivos, a gente cria um lugar para a gente ser, simplesmente ser. Certeza. Com certeza. É os nossos quilombos que a gente acaba criando. Vamos lá. Aí, nesse primeiro momento, volto a pedir, né, por favor, assine o canal. E a sugestão desse canal hoje, né, é essa, assine o canal, é essa conversa que nós tivemos com a Ana Paula Campos, né? Isso foi durante a pandemia, foi uma conversa muito importante. Quando nosso programa, né, quem está aí lembra, ele era sextas-feiras ao vivo. Era coisa da pandemia que nos fizeram sobreviver, né? E lembrando que essa conversa agora com a Celinha, ela ofereço para Sérgio Rosa, Félix Ventura, Fabiana Nascimento, Benedita Lopes, Ana Paula Campos e Ana Gilda Leocádio. E é isso, Celinha. Agradeço imensamente sua gentileza, sua paciência, né? De vir falar e dividir, né? Multiplicar, não, né? Não é dividir. Multiplicar esse conhecimento com a gente e comigo. Às vezes. Muito obrigado, querida. Agradeço mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, Vini, agradeço mesmo, foi assim, uma alegria muito grande, viu? É muito bom a gente ter espaço como esse, ter pessoas como você que constrói, né, esse lugar também, né, que fica minando fronteiras impeditivas, né, que cria possibilidades de mobilidades, né, de transcendência, né, e que vai, com isso, a gente vai juntando essas vozes, né, a sua, a minha, de todas que trazemos conosco e todas que se unem a nós quando assiste o seu programa, né, quando nos ouvem, quando nos permite essa partilha, né? É muito nesse lugar de partilha que eu, que eu me apresento, que eu me coloco, que eu gosto de estar. Agradeço muito mesmo.
Agradeço também. Agradeço a todos e todos que assistiram agora, em parte, sei lá como você assistiu. Deixe seu acesso, sua aprovação, divulgue, deixe seus comentários, porque quanto mais comentários, mais o YouTube vê e falou, o que estão sendo ali? E aí pode divulgar para mais gente ouvir, né? Que é isso a nossa ideia. Não é nossa ideia ficar em bolhas, brancas bolhas, não. A gente é quilombar e esse quilombo seja enorme e unir-se com outros quilombos. É isso. Alé, até, salve, até.